Olá pessoal, tudo bom? Nessa videoaula eu vou ensiná-los a construir o histograma no Excel. Eu vou aproveitar aqui os dados da aula. Esses dados aqui foi construído em sala de aula, são esses valores aqui, são essas variáveis. Vocês devem se recordar, eu construí aqui a tabelinha de frequência. Então os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 que aparecem aqui nos dados foram distribuídos aqui nas colunas de frequência absoluta. Aqui as quantidades que a gente tem, que aparece 1, aparece a variável 2, aparece a variável 3, então, por exemplo, o 4 aparece aqui 3 vezes, eu coloquei na frequência absoluta. A frequência acumulada, que você vai acumulando as frequências, então, por exemplo, o valor 3, até o valor 3 aparecem 4 vezes. Então eu vou somando 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 3, 7. Tudo isso foi feito em sala de aula. Fizemos também a coluna da frequência relativa, que é a mesma ideia da frequência absoluta, só que em forma de porcentagem. E a relativa acumulada também é a mesma ideia da frequência acumulada, a diferença aqui é em forma de porcentagem. Na sala de aula também eu fiz um gráfico de pizza com os valores da porcentagem, da frequência relativa, para ter uma ideia melhor. Então gráfico sempre ajuda a visualizar a história aqui da variável, as quantidades de vezes que aparecem cada valor. Então, por exemplo, o 4 corresponde a 30% do total. Tudo isso foi feito na sala de aula. Mas o objetivo do vídeo é a gente utilizar um outro recurso muito interessante, que tem a ideia um pouco diferente da pizza, mas no final acaba mostrando a mesma coisa, que é para representar essas frequências aqui em forma de gráfico. A construção do gráfico é muito simples, do histograma. Eu vou fazer um histograma para a frequência absoluta e eu vou fazer um histograma para a frequência relativa. A única coisa que vai mudar são os valores. Esse vai ser em forma de numeral e esse aqui em forma de porcentagem. Bem, o primeiro passo para fazer o histograma, a parte mais trabalhosa já foi feita, que é montar essa tabela aqui, foi feita em sala de aula. Então o primeiro passo é você selecionar a coluna inteira de frequência absoluta, inclusive com o título. Você vem em inserir, então próximo passo, inserir, colunas. Eu vou fazer, aqui tem várias opções, mas eu vou fazer uma em 3D porque eu acho mais bacana. Então você clica aqui no histograma de barras, então tá aqui o histograma feito, olha que interessante. Você pode mudar aqui o título se você quiser, tá? Ao invés de escrever frequência absoluta, você pode escrever histograma, dados, estatística, o que você quiser. Aí você altera o título aqui. Então o histograma ele tem essa característica aí. Estas barras, então o histograma é um gráfico de barras verticais das frequências dos valores, do valor de uma amostra e de variáveis. As barras elas têm sempre a mesma largura. Essas barras aqui, ó, a largura, a base delas sempre tem o mesmo tamanho. As alturas das barras já é proporcional à frequência de cada valor. Então, por exemplo, a variável 1, o valor 1, ele tem uma frequência de 1, ele aparece uma vez, o 2 uma vez, a variável 3, a quantidade, o número 3, apareceu ali 2 vezes, o 4 apareceu 3, o 5 uma. Então você tem, com esse histograma, você tem uma ideia geral das frequências. Aqui foi feito então a de frequência absoluta, coluna de frequência absoluta. Eu vou fazer agora a de frequência relativa. Vai ser a mesma coisa, o mesmo processo, só que a forma vai ser porcentagem. Então, com a tabela já pronta, você seleciona a coluninha de frequência relativa. Você vem em inserir, clica em colunas, e eu gosto de fazer em 3D, você pode escolher a que você gostar aí.
mas eu gosto de fazer aqui o histograma de barras verticais em forma de 3D. Pronto. Então você pode trocar o título aqui. Aqui tem a porcentagem, então o número 4 apareceu, corresponde a 30%, o número 1, 10%. Ok? Então foi feito aí o histograma no Excel. Bem, pessoal, eu vou comentar aqui uma matéria que vai ser dada, que vai ser feita nas próximas aulas, e nas aulas também eu vou construir o histograma para essa situação. Aqui no vídeo não, eu só vou explanar, só vou introduzir essa ideia aqui. Qual é a ideia? É construir um histograma para tabela de frequências de dados quantitativos e contínuos e grandes. Então, o exemplo passado tinha poucos valores, tinha poucos dados e os valores eram inteiros, ou seja, discretos. Então foi simples, foi tranquilo, a tabela foi fácil. Agora, se o rol de valores, se a minha amostra, a minha variável tiver muitos valores, muitas observações, e ainda para complicar, os valores forem não inteiros, ou seja, for contínuos, não é conveniente a gente fazer aquela distribuição de frequência, aquela tabela passada, daquela forma que foi feito. Aí, quando isso acontece, é trabalhar com classes de valores, ou seja, você pegar os valores e condensá-los em classes, primeira classe, segunda classe, terceira, porque fica muito menos trabalhoso, fica mais tranquilo analisar as tabelas de frequência e também construir o histograma, que eu não vou fazer nesse vídeo aqui, a gente faz depois em sala de aula, mas eu já vou adiantar para vocês como é que faz essa distribuição em classes de valores. Bem, aí eu tenho um exemplo aqui de algumas variáveis de uma amostra, aqui não é contínuo, não tem casas depois da vírgula, até para facilitar. E também não é muito grande a quantidade. Mas eu peguei esse exemplo aqui só para ficar mais tranquilo. Lembrando que distribuir em classes é quando você tem valores, quantidades maiores e também, ou quando você tem valores contínuos, ou seja, quando tem valores quebrados aí depois da vírgula. Tem uns passos para você distribuir isso aqui, fazer a tabela de frequência em classes. O primeiro passo é você calcular a quantidade de classes. Não existe uma regra exata para fazer isso. A gente não tem nada engessado. A gente só dá uma regrinha aqui que facilita a escolha da quantidade de classes, a amplitude de classe, os limites das classes. Mas se você seguir aqui, você já vai ser bem orientado. O primeiro passo é você calcular a quantidade de classes que vai ter nessa minha distribuição de frequência. Bom, a quantidade de classe depende do tamanho da minha amostra, do N minúsculo, do meu N. Então, eu vou colocar aqui K como sendo a quantidade de classe. É raiz quadrada, então raiz quadrada de N. Quem é N? N é a quantidade de elementos que você tem ali na sua amostra, naqueles valores ali. Se você contar, dá 25. Então, raiz quadrada de 25, você tem 5. Então, 5 é o número de classes que você vai ter na sua distribuição, neste exemplo aqui, ok? Então, você vai ter a distribuição feita em 5 classes. O próximo passo é você saber o tamanho da classe, ou seja, quantos elementos vão caber ali dentro, né? Então você precisa do tamanho dessa classe, dessa abrangência aí. Bom, para você descobrir isso, é só você pegar, então, a amplitude da classe. A amplitude da classe, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil, amplitude da classe. Só não assustem com a letra não tão bonita, a amplitude da classe. Você vai pegar o maior valor menos o menor valor que tem lá em cima na sua tabelinha, aqui nesses valores, e dividir pelo valorzinho que você achou lá em cima, ou seja, pelo número de classes. Se você olhar aqui, o maior valor que você tem lá em cima é o 430, não é isso? Você tem lá o 430. É só checar lá em cima,
você tem 430 como maior valor. O menor valor, se você olhar lá em cima, é o 280. Daí você divide por 5. Só um parênteses aqui, eu esqueci de falar, se esse valor aqui der não exato, aqui deu 5, porque raiz quadrada de 25 dá exato 5. Se não der um valor exato, você pode aproximar para cima ou para baixo. Não existe uma regra, não existe algo exato, ok? Então já ajuda esse roteirinho aqui, facilita. Mas então você pode arredondar para cima ou para baixo. 430 menos 280 dividido por 5 vai dar 30. Ou seja, o tamanho da sua classe, a amplitude da sua classe, ela é 30. Bom, como proceder agora? É só um exemplo simples mesmo. Como você vai distribuir em classes? Se o número de classes é 5, então você vai ter 5 classes. E a amplitude da classe é 30. Então, a primeira classe, o menor valor é 280. 280 mais 30, você tem 310. Então, aqui você tem o valorzinho 310. Essa é a primeira classe. Segunda classe, tem que repetir o limite superior lá da classe de cima. Aqui, ó, vai de 310 até o valor 340. A terceira classe vai do valor 340 até o valor 370. Primeira, segunda, terceira classe. Você está vendo que a amplitude dela é de 30. Repete o limite superior da terceira classe, vira o limite inferior da quarta classe. Então, primeira, segunda, terceira e quarta. 370 vai até 400. A quinta classe repete 400, vai até 430. Até aqui tá bom para a gente começar o estudo de distribuição em classes. O que você vai fazer depois é contar a contagem aqui, quantos valores estão entre 280 e 310. Então, se você checar lá em cima, entre 280 e 310 tem tantos valores, entre 310 e 340 tem tantos. É claro que tem mais alguns detalhes, você pode me perguntar, o 310 vai aqui em cima ou vai aqui embaixo, então tudo isso depois a gente complementa aí. É só para a gente, inclusive o histograma depois eu faço, isso é só para você entender a distribuição de classes. Quando a amostra ela tem um valor muito grande, daí começa a ficar complicado se você não distribuir em classes as suas tabelas, ou quando você tem valores aí contínuos, valores com vírgula. Ok? Espero que vocês tenham entendido e assista ao vídeo quantas vezes for necessário até fixar todos os detalhes e até a próxima, ok? E por hoje é só, pessoal!